Irmãos, o tema da aula de hoje é amargura, o inimigo torturador da alma. Tema que o Senhor Jesus colocou no meu coração e que por muitos anos me acompanhou. Antes de tudo, eu procurei no dicionário o que era amargura. Procurei no Infopédia. E como vocês podem ver aqui no slide, amargura quer dizer amargo, sabor amargo, amargor, azedume, ressentimento. No sentido figurado ou espiritual, quer dizer tristeza, mágoa, aflição, angústia ou ainda dissabor. Eu também procurei no site Pensador, na internet, o que as pessoas pensavam que era amargura. E aí encontrei, a amargura é uma doença da alma, é quando uma pessoa guarda por tempos uma tristeza contida. Amargura é um nó que sinto na garganta e que não me permite engolir quando machuca o meu coração. Se anda sempre na amargura e na tristeza, é porque sua fé e sua confiança estão em crises espirituais. Também procurei no grego e no hebraico. No grego, a palavra amargura é pikria. Pikria significa tristeza, algo extremamente amargo, raiz amarga, que produz um fruto amargo, no sentido figurado ou espiritual, amargura, ódio, ressentimento, mágoa ou ainda maldade. No hebraico, todos nós conhecemos o que é amargura, quer dizer mara. Mara significa mostrar-se amargo, ser amargo, tornar-se amargo, amargurar-se, ou estar enfurecido ou ressentido. Por óculos, porque depois de uma certa idade. Então, no grego, refere-se a uma mágoa que guardamos. E no hebraico, refere-se a um ressentimento, um ódio que contamina a pessoa. No semestre passado, nós estudamos o livro de Efésios, onde Paulo faz uma comparação entre a vida do ímpio e a vida do crente. Eu gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias em Efésios 4, 31 e 32, ou acompanhasse aqui no slide, que está projetado, e que nós pudéssemos ler juntos esse capítulo 4, versículos 31 e 32. Vamos lá? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Aqui no capítulo 4, o Espírito Santo diz que não devemos ter pikria, amargura, nem cólera, nem ira, nem gritaria, nem blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, devemos perdoar, ser compassivos, benignos. Mas é interessante que eu fui buscar isso e ver que essa orientação é dada para a igreja de Éfeso. Vamos ver aqui no capítulo 1. Alguém pode ler? Capítulo 1, versículo 1. Quem está com o microfone? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós, outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos. Aqui na Bíblia, Paulo fala santos e fiéis. Mas é necessário falar a santos e fiéis que eles não devem andar amargurados, nem irados? É necessário falar isso ao povo de Deus?
As respostas, meus irmãos, estão na Bíblia. A Bíblia não esconde as emoções feias que nós sentimos, mas nós escondemos. Quase sempre nós escondemos o que sentimos, principalmente os maus sentimentos. Afinal, queremos parecer bem educados e espirituais. Normalmente mostramos em público que a nossa vida é um tributo de louvor a Deus. Mas o Espírito Santo sonda nossos corações e nossas almas. A Bíblia expõe a vida dessas pessoas, mas ela expõe e aponta a cura. Mostra que Deus curou a vida dessas pessoas. Discípulos sentiram medo. Elias sentiu tristeza, Davi cobiçou. A Bíblia mostra esses sentimentos feios, mas para todos esses, Deus deu orientação e cura. E nós, meus irmãos? Nós nunca sentimos tristeza, nós nunca ficamos deprimidos, nós nunca sentimos amargura, a ponto de nos trancarmos no quarto e não queremos ver ninguém? Talvez muitos de nós não deixe transparecer. Mas esses sentimentos estão presentes em nós. E o Senhor sabe disso e quer tratá-los. E para tratar isso, é necessário falar. Começar a falar já é o início de um tratamento. Você tem que conversar com o Senhor. Falar com o Senhor em oração, encontrando um lugar seguro. E vocês sabem qual é esse lugar seguro? É na palavra de Deus. O Ion falou que nós vamos estudar a Bíblia. O lugar mais seguro que nós temos é a Bíblia. Que nós vamos orar, nós vamos encontrar soluções, onde nós vamos encontrar resposta para tudo, entre nós e o Senhor. Ela vai nos mostrar a orientação de Deus para nossas vidas. A proposta de hoje, meus irmãos, é voltar para esse lugar seguro. Ele não nos derruba, ele não nos julga, só tem instrução e solução. Não é no mundo que nós vamos encontrar soluções para os nossos problemas, mas é na palavra de Deus. Jesus tem a solução para tudo. Não é o mundo, não é a internet, mas é em Jesus. A Bíblia fala de amargura também no livro de Ruth. Vamos ver? Capítulo 1, 19 a 22. Eu gostaria que os irmãos fossem lendo, por favor. Está projetado. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e Todo-Poderoso tem me afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Meus irmãos, Noemi era uma mulher de fé. A Bíblia diz que ela era uma mulher de fé. Num tempo de seca, ela com seus 2 filhos e marido, e suas 2 noras, partiram para Moabe, para tentar uma vida nova. Partiram de Belém para Moabe. Só que, no meio desse tempo, ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. E ela se amargurou profundamente. Uma amargura de alma. E ela resolveu, então, voltar para Belém. E uma de suas noras, que era Ruth, resolveu voltar com ela. Quando ela chega a Belém, ela diz: não me chamem mais de Noemi. Noemi quer dizer ditosa, alegre.
Me chamem de Mara, que quer dizer amarga, amargurada. A Bíblia também fala, meus irmãos, de Ana, esposa de Eucana. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 2 a 6. Podem ler, por favor. Tinha ele fé, 2 mulheres. Uma a chamava de Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem sabia da sua cidade, de ano em ano, e adorar e sacrificar ao Senhor dos eruditos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Oi e Freias, como sacerdotes do Senhor. Quatro. No dia que Eucana oferecia seu sacrifício, dava-lhe porções deste, Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cercado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Até o 6? Não, até o 6. 6. Então, meus irmãos, Ana era casada com Eucana, que também era casado com Penina. Apesar de Eucana ser um bom marido para Ana, ela era estéril, numa época em que ser estéril era muito grave, era humilhante para a mulher. E ela era provocada por Penina. Então, ela tinha uma frustração muito grande, ela se sentia muito amarga por isso. Vamos continuar a leitura em 1 Samuel, capítulo 1, de 7 a 11. Alguém pode continuar, por favor? E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, a tua serva te não esqueces e lhe dê... Nossa, eu tô cego, gente, peraí. Obrigado, peraí. Qual que é? 11? Aqui. E fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Então, meus irmãos, Ana chorava, não comia, e Eucana dizia para ela: mas eu não sou um bom marido, eu não valho mais para você que 10 filhos? Se achava, né? Mas Ana chorava e o que ela fez? Ela se prostrou diante do Senhor, rasgou o seu coração diante do Senhor e fez um voto. Senhor, se atenta para a tua serva. Se o Senhor me der um filho, eu vou oferecer esse filho ao Senhor todos os dias da minha vida. E fez um voto com o Senhor. Vamos continuar a leitura em 1 Samuel, capítulo 1, de 19 a 20. Pode ler, por favor. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Então, meus irmãos, Ana expôs o seu coração ao Senhor, fez um voto, orou, rasgou seu coração, colocou toda a amargura que ela sentia diante do Senhor, toda a tristeza ela colocou diante do altar do Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor
concedeu o pedido que ela fez. Ana concebeu Samuel, e Samuel foi um grande profeta. O Senhor faz tudo certo. O Senhor faz todas as coisas perfeitas. É só colocar diante dele a nossa amargura, a nossa insatisfação, e ele vai resolver todas as coisas. A Bíblia também fala de Isaac e Rebeca. Vamos ler Gênesis 26, 34 e 35. Alguém pode ler, por favor? Está projetado. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, e Eteu. Também não estou enxergando. E Bernadette, filha de Elon, Eteu. Ambas esposas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Esaú era filho de Isaac e Rebeca. E ele tomou por esposa Judite e Basemate, duas mulheres que não eram do povo dele. Isso, a Bíblia diz que foi para Isaac e Rebeca, se tornou grande amargura de espírito. Então a Bíblia nos mostra que vários fatores podem nos amargurar. Uma perda, um casamento de um filho que os pais não estejam de acordo, entre vários outros casos da Bíblia, que a Bíblia nos mostra. E nós, meus irmãos? Será que existe algum sentimento nos impedindo de ser feliz? Temos que estar atentos e não em estado de negação. Às vezes nós dizemos, mas eu já perdoei. A pessoa me fez aquilo, mas eu já perdoei. Mas ela lá e eu aqui. Não quero saber dela, não quero nem conviver. Será que você perdoa mesmo? Será que isso é o verdadeiro perdão cristão? Porque, meus irmãos, basta um pensamento, uma conversa, qualquer coisa, e a tristeza volta, a amargura volta a dominar seu coração, volta tudo de novo. Seu coração fica de novo tomado de amargura, de tristeza, não houve perdão, não houve libertação. Vamos ver então como onde nasce a amargura. Vamos ler Mateus 15, 19. Alguém pode ler, por favor? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que esses sentimentos ruins nascem no nosso coração. Examine o seu coração na presença de Jesus. A Bíblia é clara quando diz que esses sentimentos nascem no nosso coração. Porque vem uma mágoa e a gente muitas vezes não quer largar. A gente alimenta essa mágoa, a gente rega essa mágoa, a gente segura essa mágoa, porque às vezes é justificável. Se você contar para alguém, principalmente alguém do mundo, né? O que a outra pessoa te fez, ele vai dizer, nossa, você tem toda a razão, odeia mesmo, procure os seus direitos, o que ela te fez é injustificável, e você continua alimentando, porque você acha que aquilo tem que ser feito justiça, você tem a razão. Lute pelos seus direitos, não é isso que diz o mundo? Parece tão legítimo, tão justificável, que você continua alimentando isso dentro de você. E você quer a sua justiça. Você até ora, Senhor, faça a minha justiça na vida daquela pessoa. Porque ela me feriu, Senhor. Faça ela pagar. Às vezes até uma mãe, até a gente. Você cria um filho, você dá o melhor para esse filho. E muitas vezes esse filho não retribui. Ou esse filho se afasta da igreja. Esse filho não retribui aquilo que você fez por ele. Aí você diz, puxa, eu dei o meu melhor para esse filho. Eu fiz o melhor por ele. E agora,
É assim que ele me retribui? Se ele não vem pelo amor, que ele venha pela dor. Que o Senhor pese a mão. Você quer justiça, você quer que ele pague. É a sua justiça, não é a de Deus. Sabe por quê que essa raiz vai aumentando, essa raiz de amargura? Porque a amargura é pecado. Vamos ler Atos 8, 22 e 23. Alguém pode ler, por favor? Eu espero que esse filho não seja eu. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Portanto, a Bíblia chama amargura de pecado. Como é que nós vamos nos alegrar e descansar na graça de Deus, nutrindo a amargura? Voltando para o texto desculpa, acho que eu errei aqui. Na página 3 aqui, desculpem. Só um minutinho, por favor. Leio uma página. Aqui. Amargura é a resposta do nosso coração. Porque nós estivermos preparados, nós estivermos com Jesus nos nossos corações, nas nossas vidas, nós não vamos responder assim. Nós não vamos deixar essa amargura crescer no nosso coração. Nós vamos ter outra resposta para esse tipo de ataques que nós temos, desses tipos de situações que nós temos nas nossas vidas. Você dará uma resposta bíblica para tudo isso. Não era para ser assim, sabe, meus irmãos? Mas o pecado bagunçou tudo. A lei do pecado e da morte bagunçou tudo. E a amargura é pecado. Em Romanos 7, 18 a 20, nós vamos ver o que Paulo diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Não é o que me fizeram, mas o que eu faço com o que me fizeram. Porque vai ter sempre alguma coisa que me fizeram. Mas o que eu vou fazer com isso? Amargura é pecado, e Jesus morreu por esse pecado também. Como todo pecado, deve ser tratado com Jesus e confessado. Vamos ler Provérbios 28, 13. Alguém pode ler, por favor? Sim. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessas e a deixa alcançará misericórdia. Vamos ler também Provérbios 4, 23, o que a Bíblia nos diz que temos que fazer. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que nós devemos guardar o nosso coração, protegê-lo, para que as coisas não nos atinjam. Nós devemos estar atentos a isso. Interessante que o salmista sabia disso. Tanto que no Salmo 51, de 10 a 12, nós vemos isso. Vamos ler? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi sabia que não era o outro que tinha um problema, mas que era o coração dele que estava contaminado. Então ele pedia ao Senhor que renovasse o seu coração. Ele pedia ao Senhor por ajuda. Renova em mim, dentro em mim, um espírito inabalável.
Meus irmãos, até o mundo sabe que a amargura não fica só no coração. Ela se espalha pelo corpo, ela adoece, ela dá até câncer, meus irmãos. E isso já é comprovado cientificamente. Ela adoece física e mentalmente. Ela quebra relacionamentos, sociedades, casamentos, amizades. Ela gera divórcios, enfim. A amargura faz um grande estrago. E como é que nós devemos evitar a amargura? Como é que nós devemos fazer para evitar a amargura? Nós devemos seguir a paz e buscar a santificação. Vamos ver como em Hebreus 12, 14 a 16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entretanto, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura. Então, meus irmãos, segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que vigiar, meus irmãos, um gesto, uma palavra, um olhar, que possa ferir o nosso irmão, que possa magoar o nosso irmão. Nós temos que orar, sim, mas nós também temos que vigiar nossos atos. Porque muitas vezes uma palavra impensada pode causar amargura em alguém. Portanto, vigiai. Vigiai também que as atitudes do outro não lhe causem amargura, que não entre fácil no seu coração, que não lhe machuque fácil. Ah, mas você está falando isso, é fácil, né, falar? Não, não é fácil. Mas como é que eu consigo isso? Foque no Senhor. Se você focar no Senhor, no trabalho para o Senhor, essas coisas não vão te atingir facilmente. Se você estiver em oração, focando a sua vida no Senhor, essas coisas vão ser mais leves. Se ela começar a te atingir, você vai colocar para o Senhor e não vai criar raiz. Foque nos seus trabalhos para o Senhor e siga a paz, que a Bíblia diz que nós devemos seguir. Mas a Bíblia também diz que nós devemos seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Onde diz isso? Vamos ver Lucas 9, 23 e 24. Alguém pode ler, por favor? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Meus irmãos, Jesus pagou um alto preço para nós termos paz e santificação. Ele diz: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Sua vida de devoção diária, de confiar no Senhor, de obedecer ao Senhor independente das circunstâncias, porque obedecer ao Senhor não é só na hora que está tudo bem. Obedecer ao Senhor, na hora que não está tudo bem, é mais difícil, né? Mas também é santificação. Chorar os seus pecados diante do Senhor também é santificação. Seguir a paz e a santificação. Essa é a receita para você, com Jesus, eliminar a raiz de amargura do seu coração. E como é que eu faço para me alegrar e descansar na graça de Deus e não nutrir a amargura? Voltando para o texto inicial de Paulo diz lá para Efésios, né? Longe de vós toda amargura. Se nós colocarmos isso para os tempos de hoje, seria como dizer: longe de vós, IPBI, toda amargura.
Longe de vós, meus irmãos espalhados pelo mundo, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda blasfêmia. Longe das suas casas, longe do seu trabalho, longe das suas amizades, do seu casamento, longe da sua igreja. É como se Paulo tivesse isso falando para nós todos, para santos, que nós sabemos que não podemos ter essas coisas, mas ele nos exorta, porque é pecado, e o pecado ronda, meus irmãos, e não é fácil. Mas nós devemos estar atentos, perdoando-vos uns aos outros como Cristo nos perdoou. Nós precisamos ser santos e compassivos, e perdoarmos como Cristo nos perdoou. Bom, meus irmãos, eu já estou começando a caminhar para a conclusão. Eu gostaria que vocês abrissem agora na parábola. Eu gosto muito de parábolas de Jesus. Interessante que ele sempre fala, o reino de Deus é semelhante, ele sempre compara o que ele vai contar com o reino de Deus. Então eu acho que a gente sempre tem que estar atento a isso, porque todos nós queremos estar no reino de Deus, não é verdade? Então ele diz em Mateus 18, de 21 a 30, a parábola que fala da importância do perdão. Eu gostaria que alguém lesse de Mateus capítulo 18, de 21 a 30. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Parar um pouquinho aí. Você leu até o 30, né? Até o 30? Então lê até o 30, por favor, desculpa. Do 21 dele. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia com denários, eu estou lendo do 21. 100 denários. 100 denários, tá? E agregando, e sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Então, meus irmãos, vocês imaginem ter uma dívida imperdoável. Vamos supor que você tivesse que trabalhar a vida toda e ainda assim você não conseguisse pagar. Era a dívida desse servo. Ele ia ser lançado, ele e a família, na cadeia. Ele implorou ao seu senhor que o perdoasse. E esse senhor teve misericórdia. Perdoou uma dívida que era impagável. Imagina como ele se sentiu leve. Era uma dívida impagável. Imaginem hoje, seria uma dívida de bilhões. Vamos supor que fosse de bilhões. Só que o que aconteceu? Esse servo saiu e alguém devia para ele também um valor muito menor, que eram na época 100 denários. E de vez dele perdoar, o que ele fez? A pessoa implorou, pediu misericórdia, e ele disse: eu não perdoo, se depender de mim,
você vai morrer me devendo. Apesar de ter sido perdoado, ele não quis perdoar. Vocês sabem, irmãos, eu trago essa história para a minha vida. Porque quando eu me prostro diante do Senhor Jesus, é tão libertador. Quando eu me lembro das coisas que já fiz e faço, quando eu me lembro de pensamentos e ações que desonraram o Senhor Jesus, quando eu deixei de ajudar ou falei alguma coisa, gerei ou nutri mágoa, quando eu me prostro diante do Senhor Jesus e digo: como o Senhor pode confiar uma aula de EBD a mim, uma pecadora? Como o Senhor pode confiar a mim a palavra de Deus? Faço que foi tão difícil estar aqui, não me sinto digna. Sabe o que o Senhor me diz? Pode ir, minha filha, vá. Eu sou teu advogado, eu morri na cruz por você. Ninguém vai te cobrar. Nunca mais eu vou te cobrar essa dívida. Tudo se fez novo. Sabe como é que eu saio dessa situação, meus irmãos? Leve, liberta. Como é que eu posso sair dessa situação, meus irmãos, e não perdoar alguma coisa que alguém me fizer? Eu que fui, portanto, perdoada. No texto que nós lemos, o servo foi perdoado e não quis perdoar. Se depender de mim, ele morre devendo isso. Ele me machucou, ele me deve, ele me causou um problema. Não perdoou. Gente, o mundo jaz no maligno. E o mundo não sabe o que é ser perdoado por tanto, mas nós sabemos. E de tanto que fomos perdoados pelo Senhor Jesus, devemos perdoar. Não é questão de termos razão, mas é a questão de termos uma atitude de fé, de agradar a Jesus, de dar um passo de fé. Vamos terminar o texto de Mateus 18? Mateus 18, 31 a 35. Alguém pode ler? Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoai-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, assim também será feito a nós, se não perdoarmos. A amargura, meus irmãos, é um torturador que nos perturba. Por isso o título, Amargura, o inimigo torturador da nossa alma. Se alguém lhe causou algum dano material ou emocional, se você tem algo que te amargura, dê um passo de fé, liberte-se, fale dos seus sentimentos com Jesus, ou até com algum irmão. A Bíblia diz, vamos confessar nossos pecados uns com os outros. Tenha uma atitude de perdoar. Fazendo assim, meus irmãos, o inimigo não terá vez em sua vida, porque não terá pecado no seu coração. Agora, se você não fizer isso, o inimigo vai te torturar, porque esse é o papel dele, te torturar, e assim nos apartar da graça de Deus. Vocês sabem, meus irmãos, por muitos anos, há uns 22 anos atrás, eu andei muito amargurada. Eu
estava grávida de 8 meses, e do Daniel. E muitos aqui sabem, o meu pai se acidentou, caiu da escada e ficou tetraplégico, vindo a falecer 5 meses depois, no dia que eu ia mostrar o Daniel para ele. E muitos irmãos aqui me ajudaram em oração. Estou vendo André, o Rogério, Ion, Márcia, tantos irmãos que me apoiaram, foram suporte para mim, mas mesmo assim o meu coração ficou pesado, ficou amargurado. Eu me amargurei como Noemi, me amargurei com Deus, porque Deus estava colocando essa situação na minha vida. Eu que já tinha a Fernanda, que era tão feliz com uma filha linda, e agora estava grávida, 12 anos depois estava grávida de um filho, tão feliz desse filho estar vindo. Imaginem, meus irmãos, 8 meses de gravidez acontecer isso. Eu tive pressão alta, eu sentia que podia perder o Daniel, mas o Senhor me guardou. Colocou irmãos queridos me dando suporte, me dando auxílio, palavras de carinho, de amor, né, Rogério? De experiência em situações parecidas, né, Márcia? E me ajudaram muito, mas só quando eu rasguei o meu coração diante do Senhor, como Ana fez, é que eu me libertei desta amargura. Eu fiz as pazes com o Senhor. Quem sou eu para o barro para discutir com o oleiro? Quem sou eu para discutir com o Senhor as coisas que Ele faz e permite fazer? Mas o Senhor não é mau, Ele faz nova todas as coisas. E com o passar dos anos, e me focando no Senhor, para as coisas dEle, hoje eu vejo o meu filho indo ser equipante no recanto, vindo dar uma aula de EBD aqui na frente, presentes do Senhor para mim. O Senhor é bom, meus irmãos, Ele faz nova todas as coisas. Ó mesmo, ó mesmo. Eu tenho uma família que ama o Senhor Jesus, uma filha linda, que é uma excelente filha, que também ama o Senhor Jesus, um bom marido, filho amado. Não é mais ou menos não, eles são muito, muito bons. O marido também. Amigos maravilhosos que o Senhor me deu, amigos mais chegados do que irmãos. Então, meus irmãos, não adianta a gente se revoltar contra o Senhor, não adianta a gente deixar a amargura crescer no nosso coração, porque isso é o que o inimigo quer. Ele quer que você se afaste do Senhor, da graça dEle, e não trabalhe para Ele. Você tem que fazer de um limão uma limonada, não é isso que dizem que a gente tem que fazer? Quantas pessoas eu já falei dessa experiência, já ajudei, assim como o Rogério falou da experiência de perda dele, a Márcia falou comigo, eu hoje falo para as pessoas. É assim que o Senhor faz. Ele torna as experiências amargas da vida da gente para frutificar a vida de outros irmãos. E lá um dia, no céu, o dia que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, nós não teremos mais aflições. Nós temos essa boa esperança de um dia estar com Ele. Então, meus irmãos, eu gostaria de terminar a aula falando para vocês, ainda hoje, que se há alguém aqui que tem algum sentimento como um dia eu tive, de amargura, seja por que belo motivo que for. A Bíblia nos dá vários motivos de várias pessoas que tiveram amargura, por vários, N motivos. Se alguém aqui tem algum motivo de tristeza, de rancor, de amargura no seu coração, te torturando, não negue isso. Abra o seu coração para o Senhor ainda hoje. Rasgue o seu coração diante dEle. Se você não consegue sozinha, procura a ajuda de um irmão, que ele pode te ajudar em oração, do pastor. Nós somos um corpo, meus irmãos. Nós não somos inimigos.
Isso precisa ser colocado diante do Senhor, e como é pecado, precisa ser tratado com Jesus.